Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e desta vez, necessariamente, temos que começar pela questão do Cazaquistão. Creio saber, Sr. Embaixador, que conheceu pessoalmente o presidente do Cazaquistão, Tokayev. Tokayev era ministro dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão ao tempo que Portugal tinha a presidência da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E eu era o embaixador em Viena durante essa presidência e, portanto, várias vezes, 3 ou 4 vezes, creio eu, encontrei Tokayev, uma delas, curiosamente, no próprio Cazaquistão, onde fui fazer uma palestra à Astana, hoje chama-se Nur-Sultan, que é a capital do Cazaquistão, para a preparação da presidência cazaque da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E, na altura, os cazaques estavam a querer, enfim, ganhar um pouco daquilo da nossa própria experiência. Eu, quando lá fui, Portugal já tinha sido há 2 anos presidente nesse ano, 2002, e eu julgo que foi em 2004 que eu lá estive, e portanto, e nessa altura também encontrei Tokayev. A quem tentou, com certeza, ensinar alguns princípios da democracia, mas aparentemente não terá sido bem sucedido. Bom, António, é difícil aos países da Ásia Central, aquilo que foi o resultante na Ásia Central da desagregação da União Soviética, e eu pedia para colocarem um mapa da área que mostra bem o que é a partição que a própria União Soviética teve naquela zona. A União Soviética, como é sabido, deu origem a 15 países, o principal das quais é naturalmente a Rússia, mas o segundo mais importante dos quais, se assim se pode dizer, é talvez o Cazaquistão, como aliás se pode ver pela dimensão que o país tem. É um país que tinha, tal como a Rússia, tal como a Ucrânia, tal como a Bielorrússia, tinha armas nucleares. É um país que em 1991, a quando do fim da União Soviética, dispensa as armas nucleares. Isso, aliás, fez-lhe ganhar, no plano internacional, uma atitude de grande simpatia, e a sensação que havia é que o Cazaquistão podia estar numa via para alguma distensão, para alguma reforma. E o Cazaquistão foi, das autocracias que resultaram, nomeadamente na Ásia Central, talvez o país onde, até pelas condições de vida que tinha, pelas condições económicas que tinha, não houve grandes tensões durante muitos anos. E, portanto, É um país riquíssimo em termos é um país naturais. muito rico, é um país, vale a pena agora lembrar, porque é uma curiosidade, é aqui no Cazaquistão que está a base de Baikonur, que é o cosmódromo de onde partem os mísseis russos, e onde aterram, aliás, normalmente os cosmonautas que descem do ar. E o Cazaquistão tem uma relação muito forte com a China, que aliás se vê, é o seu vizinho imediatamente a leste. Tem uma relação muito forte com a Rússia, embora não isenta de alguma conflitualidade. A circunstância do Cazaquistão ter criado uma capital um pouco artificial em Astana, que é bastante a norte. A capital tradicional do Cazaquistão é Almaty, que é praticamente na fronteira com o Quirguistão. Era a tentativa de criar uma nova centralidade no norte, num território que se presumia que os russos pudessem ambicionar. A população do Cazaquistão vive no sul, vive essencialmente no sul, e são grandes desertos e zonas muito vazias de população no norte. E, portanto, todos estes países, convém dizê-los, estes 5 países, eu conheço-os por acaso todos eles de os ter visitado, são autocracias, são ditaduras. E, portanto, foram, no fundo, tomadas imediatamente após 1991 pelos antigos líderes que estavam ao tempo da União Soviética. Aliás, curiosamente, há uma curiosidade: o Cazaquistão é o último país da União Soviética, porque foi o último país a sair da União Soviética. Já depois da Rússia ter saído, o Cazaquistão ficou sozinho na União Soviética durante 2 dias. E, portanto, são países que, no fundo, nem eram, nenhum deles, curiosamente, demandeur, não era grandemente favorável a ter uma independência, mas perante o imperativo da dissolução da União Soviética, eles acabam por ficar independentes e mantêm as mesmas hierarquias que tinham do tempo soviético. O Cazaquistão
como digo, nunca teve grandes problemas em termos de tensões internas, contrariamente, por exemplo, ao Quirguistão, que é um país que sistematicamente teve vários problemas e várias lideranças. Foi sempre dirigido até 2019 por Nursultan Nazarbayev, que era o homem que vem da estrutura da União Soviética. O próprio Tokayev também, que o atual Presidente da República, também é dessa mesma extração, digamos, embora mais novo. E essa é a primeira má notícia, não é? Exato, e eles no fundo herdaram toda aquela estrutura e o mundo ocidental acabou, de uma certa maneira, por viver com aquilo. Por exemplo, após o 11 de setembro, os Estados Unidos, embora não fossem muito relevantes na região, conseguiram acordos, por exemplo, com o Uzbequistão para fazer uma base militar. Não obstante o Uzbequistão ser talvez uma das ditaduras mais ferozes da zona, que era Karimov. Conseguiram uma base também no Quirguistão, que é um país que teve altos e baixos, e conseguiram uma base em Manas, que já fechou há 4 anos, e essa base, no fundo, os russos depois compensaram isso criando uma outra base ali. Os russos mantiveram, e os americanos, portanto, tiveram ali alguma influência, alguma tentativa de influência, e havia muita curiosidade em saber, estes países não lhes é indiferente a sua vizinhança ao sul, e se nós repararmos, no sul está cá o Afeganistão. E, portanto, em particular para países como o Turcomenistão, o Uzbequistão e o Quirguistão, são países que têm uma relação complexa. No caso do Turcomenistão, são montanhas e é uma grande dificuldade de passagem. Mas os outros têm inclusivamente uma base russa, uma base militar russa, na fronteira entre o Tajiquistão e o Afeganistão. Eu visitei essa base, e há uma tentativa de trabalho conjunto, que aliás teve resultados nesta questão agora da presença de forças russas, na luta contra o terrorismo. A luta contra o terrorismo, vamos ser claros, naquela zona acabou por ser um pretexto para reforçar as ditaduras. Claro. E acabou por ser um pretexto para perseguir inimigos que não só islâmicos, mas também de outra natureza. A Rússia fez o mesmo. Aliás, na Chechênia, e a luta contra o terrorismo foi um grande alibi para estes países. Portanto, este era o último caso, digamos, de alguma de estabilidade mantida até agora, o Cazaquistão. Não me parece que quer a Rússia, quer a China depende muito do Cazaquistão, porque precisa muito do petróleo e do gás do Cazaquistão. Exatamente. O Cazaquistão é, nesse aspecto, um país bastante rico. Aliás, é o petróleo, curiosamente, quem desencadeia os preços da gasolina, quem desencadeia esta revolução. É muito interessante perceber que a gasolina tem um impacto nisto. Mas a Rússia é apelada a entrar pelo governo e envia um número considerável de tropas à luz de um acordo que existe na organização numa organização local, que é o Tratado de Segurança Coletiva, da Organização do Tratado de Segurança Coletiva ali, que a Rússia tem com o Tajiquistão, com o Quirguistão, com o Cazaquistão e também com a Arménia, que faz parte, digamos, da tutela russa, e com a Bielorrússia, naturalmente. E, portanto, estamos aqui numa expressão do poder russo. Eu vou dizer uma coisa talvez um bocadinho chocante, que é, eu acho que esta crise veio a convir à Rússia, porque lhe dá uma visibilidade em termos de afirmação, numa área em que poucas pessoas podem pôr em causa a sua preeminência e a sua visibilidade. E isto, no momento em que a Rússia, como iremos ver a seguir, está a discutir outras questões do outro lado, isto é, na questão da Ucrânia, isto dá à Rússia, faz desaparecer a Rússia daquele papel que o Obama lhe tinha dito que era uma potência regional. Exatamente. A Rússia mostra que é um bocadinho mais do que uma potência regional, claro, e que ainda tem algumas cartas a dar nesta matéria. O facto de contar, no caso da intervenção no Cazaquistão, a pedido do governo do Cazaquistão, com o apoio da China, também lhe dá uma outra força à sua ação internacional. Se nós repararmos bem nas 3 questões que vamos hoje abordar, a Rússia está sempre presente. Exatamente. O que curiosamente mostra que a Rússia afinal ainda é mais relevante, e não era só a China que era, digamos, o inimigo principal que estava aí no cenário dos países ocidentais. Parece-lhe que o problema está de alguma forma sanado, quer dizer, este tipo de problemas nunca ficarão sanados, como é evidente, vê-se bem isso no caso da Bielorrússia, inclusivamente da Ucrânia, mas acha, Sr. Embaixador, que o pico de violência
no Cazaquistão já terá passado? Tendo em atenção que a sociedade internacional nunca será excessivamente exigente relativamente aos direitos humanos e ao funcionamento da ordem democrática nos países da Ásia Central, como aliás se viu ao longo das últimas décadas, Claro. eh, e tendo em atenção a força objetiva que o regime tem, embora aparentemente possa haver por trás deste mal-estar também uma espécie de tensão interna na própria elite dirigente, e esse é que é um problema que aí está. Há dúvidas sobre se foi a elite dirigente, se foram partidários do antigo presidente, que aliás se mantém em funções num órgão de Estado, um grande órgão de Estado do Cazaquistão, ou se são forças exteriores, algumas vindas do Quirguistão, aparentemente informações das últimas horas. Não se sabe. O que dá a sensação é que o controlo vai ser feito e muito dificilmente, tendo em atenção em particular o controlo das fronteiras que existe, muito dificilmente a ordem imposta pelo regime do Cazaquistão vai ser posta em causa, e as forças russas irão com certeza sair, mais cedo ou mais tarde, deixando entregue as questões a um regime autoritário que tem condições para permanecer por muito tempo. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Vamos continuar no complexo mundo da Rússia, que está neste momento em Genebra, na Suíça, a debater com os Estados Unidos e posteriormente com a NATO e também depois com a União Europeia e com a OSCE, aquilo que podem ser os próximos dias, as próximas semanas da vida difícil dos ucranianos. Como é que está a ver, Sr. Embaixador, estas negociações, sendo certo que a esmagadora maioria dos analistas e dos comentadores considera que são negociações que estão firmemente postas no falhanço? Sim, em princípio, ninguém espera que haja um acordo entre as duas partes. Eu digo as duas partes porque eu acho que só há duas verdadeiras partes nesta discussão, que são Claro. a Rússia e os Estados Unidos. A União Europeia é, numa questão, por exemplo, como a Ucrânia, em que esteve tão presente através do chamado Acordo de Minsk, negociado com a Alemanha e com a França, e que no fundo era quem tinha desenhado um acordo possível para a saída da crise que se tinha criado depois dos acontecimentos e da luta, da guerra civil em 2014, com a tomada da Crimeia por parte da Rússia e pela criação da zona a leste da Ucrânia, do Donbass, com influência russa clara, objetiva e militarmente atuante, mas todos nós pensávamos que a União Europeia continuaria a ter um papel importante. Ora bem, os russos terão, digamos, colocado os Estados Unidos como o seu interlocutor nesta matéria e, mais do que isso, terão decidido utilizar a questão da Ucrânia para suscitar, como já referimos, a grande questão do equilíbrio saído do final da Guerra Fria e do final da União Soviética. Esse equilíbrio, vale a pena lembrá-lo, tinha-se traduzido numa espécie de criação de um novo modelo de relação entre o Ocidente e a Rússia, e a ideia era mesmo, a certa altura falava-se da Rússia entrar para a NATO, a certa altura falava-se da Rússia Exatamente. uma parceria para a paz, etc. Havia promessas de natureza política não formalizadas por parte dos americanos. George Bush pai e Brent Crawford dizem isso claramente num livro, que havia promessas concretas de que a NATO não se expandiria até às fronteiras da Rússia. Criar-se-ia Promessas ainda feitas a Gorbachev. feitas a Yeltsin. Sim? Feitas a Uhum. Yeltsin. E essas promessas não foram cumpridas e, portanto, a NATO, fazendo aquilo que os militares chamam cavalgar sobre a vitória, não é? Explorando a vitória, foi por ali para diante e foi cedendo àquilo que era o pedido legítimo por parte dos novos países que, entretanto, se tinham
ou libertado da tutela soviética, ou mesmo fazendo parte da estrutura soviética, como era a Estónia, a Letónia e a Lituânia, e os outros eram os países que tinham do antigo Pacto de Varsóvia. Vale a pena mostrar, aliás, o mapa que nós temos sobre o alargamento da NATO, que nos permite analisar isto. Os países, a NATO foi se expandindo. A NATO tinha sido criada em 1949 com 12 países, dos quais faz parte Portugal. A NATO era uma associação de países livres, vale a pena lembrá-lo, com uma exceção, que era a ditadura portuguesa. Digamos, a realpolitik em matéria de política externa dos países europeus, perante aquilo que era a ameaça soviética, consideraram que era melhor cooptar um Estado como Portugal, particularmente por virtude das lajes. Era o que eu ia dizer, talvez eles não quisessem Portugal, mas sim os Açores, não é? Os Açores. A prova provada também é que não cooptaram a Espanha. E, portanto, exatamente. a Espanha só entra em 1982. Ora bem, a NATO é criada nessa altura, depois há os vários alargamentos, à Grécia e à Turquia. A Turquia também estava longe de ser um país democrático, quando da entrada da Alemanha Ocidental, que é pela primeira vez, digamos, a criação da Alemanha do lado de cá, a Rússia cria o Pacto de Varsóvia com os outros países de leste. E é nessa altura que se criou o Pacto de Varsóvia. Depois mais tarde entra a Espanha, depois mais tarde entram todos os países do alargamento, como se disse, mesmo, digamos, depois de uma promessa de que não entrariam. Eu digo todos os países, com exceção dos países neutrais, um que já estava dentro da União Europeia, que não tem nada a ver com a Guerra Fria, digamos, que é a Irlanda, mas depois a Áustria, a Suécia e a Finlândia também não entraram. Hoje há um debate, aliás, interessante, sobre se dentro da Finlândia e da Suécia, sobre se estes países não entrarão para a NATO. Esta é uma questão que está agora em cima da mesa. Ora bem, esta pressão na altura foi sentida como humilhante por parte da Rússia. Putin dá-lhe agora uma expressão maior. E dá-lhe uma expressão maior utilizando o argumento da Ucrânia. A Ucrânia era um país que esteve para o lado russo e depois começou a passar para o lado ocidental. Na crise maior entre essas duas tendências deu-se a Guerra Civil de 2014, e a Rússia aí tomou uma parte do país, neutralizou uma parte do país com forças que lhe são favoráveis e tomou conta da Crimeia. E hoje em dia, perante a ideia de que a Ucrânia pode entrar para a União Europeia, para a NATO, há um debate, e a Rússia levanta o debate. Mas levanta o debate também por uma outra questão. Isso é muito importante, é que a Rússia teme que, mesmo não entrando a Ucrânia para a NATO, a Ucrânia possa ser sede de colocação de mísseis que possam atingir Moscou. Mísseis de alcance intermédio, chamados mísseis de alcance intermédio. E o facto de Donald Trump ter saído do acordo sobre os mísseis de alcance intermédio, e Biden não ter dado sinais de querer regressar ao acordo, está a levar a Rússia a uma preocupação relativamente a essas movimentações dos mísseis de alcance intermédio, que são mísseis muito importantes, que, se colocados, por exemplo, na Ucrânia, podem chegar a Moscou em 10 minutos. E havia sinais, aliás, em vários setores, de que a Rússia poderia responder a isso, colocando mísseis na península de Kaliningrado. Kaliningrado é uma pequena península, aliás, vê-se no alto deste mapa, uma pequena península russa separada do território russo, que está por cima da Polónia, mas que está colada à Lituânia. E, portanto, aí também seria, digamos, um outro alvo, agora ao contrário, virado para o Ocidente. Portanto, estamos aqui num jogo, não é por acaso que os dois vice-ministros que se encontraram em Geneve tiveram 7 horas. 7 horas a discutir. 7 horas a discutir não é sobre coisas muito simples, é sobre coisas muito complexas e provavelmente sobre um pacote de questões. Exatamente. A Rússia queria uma coisa, queria um compromisso formal por parte da NATO de que nunca se alargaria mais. A preocupação da Rússia são três. Uma delas é o alargamento à Ucrânia. O segundo é o alargamento à Moldova, que é uma república que existe junto da Roménia, e o outro é o possível alargamento à Geórgia, que é um país no Cáucaso. E, portanto, estamos aqui perante ainda uma expectativa dentro da NATO de ganhar espaço e uma noção, digamos, em função da sua leitura de segurança que a Rússia tem, de que não quer que se aproximem
os países NATO. É evidente que não passa pela cabeça de ninguém duas coisas. Em primeiro lugar, que algum país que está na NATO vai sair só para acomodar a vontade da Rússia. O que já está, não vale a pena sobre isso ter dúvidas. Em segundo lugar, também não vale a pena pensar que vai haver um tratado que vai dizer que mais nenhum país pode entrar para a NATO. O chamado política de portas abertas da NATO não vai desaparecer. O que pode é haver um compromisso prático de que os países acabarão por não entrar. E, portanto, eu devo confessar que nunca acreditei que, na mais leve hipótese, da Ucrânia entrar para a NATO. Não obstante ser legítimo por parte do governo ucraniano querer entrar para a NATO e ser legítimo por parte dos países ocidentais, numa lógica digamos, de afirmação geopolítica, querer que a Ucrânia faça parte do seu círculo, do espaço de influência. Mas, portanto, temos aqui uma questão. A discussão entre a Rússia e a NATO, que vai ter lugar nestes dias, com uma discussão no quadro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, são absolutamente irrelevantes, vale a pena sublinhá-lo, são absolutamente irrelevantes e são meros talking shops, são meras áreas, são afirmações de natureza política que não terão uma mais pequena consequência. A única consequência que pode ter alguma destas questões tem a ver com a relação entre a Rússia e os Estados Unidos. E é aí que as questões se colocam, porque a Rússia tem um arsenal de armas nucleares muito importante, e de mísseis, e, portanto, digamos, há aqui um peso específico, e não é por acaso que os Estados Unidos o escolhem como um interlocutor, e também não é por acaso que nesta fase em que nós vimos que os Estados Unidos estavam muito preocupados com a China, de repente revertem a questão para a questão europeia, e para a questão da Ucrânia, e tratam a Ucrânia como uma questão bilateral, o que é talvez um sintoma muito claro da irrelevância da União Europeia neste contexto. Exatamente. De alguma forma também a Rússia estará aí, pedia-lhe uma resposta rápida, a tentar fazer jurisprudência exatamente por causa da Geórgia. E recordo que o novo presidente do Parlamento georgiano disse a semana passada que uma das prioridades da política externa da Geórgia é exatamente entrar na União Europeia e na NATO, e também porque alguma vez na vida, digamos, um problema idêntico se pode colocar na Bielorrússia, na circunstância em que possa haver um desenvolvimento democrático da Bielorrússia. Portanto, a Rússia está a tentar fazer jurisprudência para não ter que se haver com o mesmo problema num futuro a curto, médio prazo. A Bielorrússia, António, vale a pena dizer que durante as manifestações democráticas que tiveram lugar, ou pró-democráticas que tiveram lugar na Bielorrússia, em nenhuma delas se ouviu qualquer ideia de entrada quer para a União Europeia, quer para a NATO. Nem sequer para a União Europeia. O sentido não é esse. Eu acho que a Bielorrússia é um país... custa dizê-lo desta forma, mas é um país que a Rússia já meteu no bolso e utilizará quando quiser. Aliás, há quem diga que no caso de uma escalada, uma escalada de tensões leste-oeste, uma das primeiras medidas depois da colocação de mísseis de alcance intermédio em Kaliningrado seria um acordo militar mais forte com a Bielorrússia, uma espécie de união militar com a Bielorrússia. E, portanto, a Bielorrússia está fora de questão neste aspecto. Mas você tem razão, há um ponto importante. A Rússia está a tentar fazer jurisprudência e está a tentar mostrar que não está quieta perante uma afirmação. Exatamente. Já agora gostava só de uma nota, que é relativamente às declarações do secretário-geral da NATO. O secretário-geral da NATO tem tido afirmações de um excesso de jingoísmo. Eu vou utilizar a expressão jingoísmo, que não é muito utilizada em português, mas que é uma coisa meia militar, meia agressiva, expressões que manifestamente não ajudam a abrandar o clima de tensão, e mais do que isso, ajudam mais a acicatar aqueles que querem lançar petróleo para cima desta fogueira. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o último tema deste programa. Até já. Olá, bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra de hoje e, de alguma forma, mantemos-nos na zona de influência da Rússia. Vamos falar um pouco sobre a Bósnia e Herzegovina e o facto de os sérvios bósnios estarem cada vez mais pretenderem tornar-se independentes desta federação da Bósnia e Herzegovina. É uma zona de influência desde séculos da Rússia, nomeadamente pelo que tudo isto tem a ver
com a Turquia, com Constantinopla, com os estreitos de Dardanelos, e, portanto, mantemos-nos no campo de atuação da Rússia. A República Sérvia está cada vez mais interessada em tornar-se independente da Federação Bósnia-Herzegovina, com Milorad Dodik a ter um papel cada vez mais importante e a ser uma verdadeira dor de cabeça para a União Europeia. Como é que tem seguido esta deriva na Bósnia-Herzegovina, Sr. Embaixador? António, eu acho que na Bósnia-Herzegovina nós estamos a assistir neste momento à resultante de algo que já aqui analisámos no passado, que foi a decisão do último representante, do alto representante internacional para a Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina é um país independente que vive sobre uma tutela internacional, convém dizê-lo. Depois dos acordos de Dayton em 1995, que criaram uma federação com 3 entidades diferentes, uma Sérvia, que se chama República Srpska, e depois uma croata e uma entidade bósnio-muçulmana, e sobre tudo isto há uma espécie de não diria Presidente da República, uma espécie de um chairman de tudo aquilo, que é o alto representante da comunidade internacional, que ainda lá tem cerca de 600 militares, já teve lá muitos mais, 6.000, creio eu, o penúltimo representante, portanto o último é o que lá está agora, o penúltimo representante, no dia em que se foi embora, decidiu criar uma lei com validade sobre o conjunto da Bósnia-Herzegovina, no sentido de dizer que é sujeito a uma prisão de 5 anos quem tiver uma atitude negacionista sobre o caso que tinha tido lugar em Srebrenica e que negasse o facto de ter sido um massacre feito pelos sérvios junto dos croatas. Bom, esse será tido o rastilho, ao que hoje parece, de toda esta nova situação. E aqui temos 2 posições diferentes. A União Europeia, ao que parece, nos últimos meses, tinha tentado, com o novo alto representante, criar, digamos, uma linguagem nova que permitisse até reverter aquela lei, e aquela lei tinha um sentido de colocar aquilo que é uma evidência, porque aquilo foi de facto um massacre, e é hoje considerado pela comunidade internacional como um massacre, à luz do qual, aliás, todos se pronunciam, mas a União Europeia pensou que talvez fosse demasiado longe, talvez tivesse ido demasiado longe o antigo alto representante de fazer aquilo no último dia, de uma forma um tanto provocatória. Ora bem, aparentemente os Estados Unidos não pensam da mesma maneira. E os Estados Unidos não só não pensam da mesma maneira, como depois de terem, digamos, alimentado durante muitos anos esta figura que agora aparece na presidência rotativa da Bósnia-Herzegovina, Dodik. Dodik lembro-me que Madalena Albright dizia que era uma lufada de ar fresco que tinha chegado à vida política dos Balcãs. Disse ela de Dodik. A vida tem as lufadas de ar fresco, às vezes constipam, e hoje verificamos de facto que Dodik mas é uma dor de cabeça, uma imensa dor de cabeça. E o que é que aconteceu na semana passada? A semana passada, de repente, o Departamento de Estado americano, com base num conjunto de posições que têm a ver com corrupção, tomada de decisões internas altamente arbitrárias, promoção de um canal de televisão profundamente contra a identidade do país, decidiu fazer um pacote de sanções contra Dodik e contra as pessoas que lhe estão ligadas e as empresas que lhe estão ligadas. Isto vai criar uma maior tensão, independentemente do facto de Dodik ser manifestamente um criador de problemas. Ele está a tentar cada vez mais, e deu sinais muito claros nos últimos meses, está a tentar cada vez mais dissociar a dimensão sérvia dentro da Bósnia-Herzegovina. Temos partido do princípio que há sempre um outro país, que é a Sérvia, que Exatamente, teoricamente não tem nada a ver com isto, e queria, digamos, em particular em relação a 3 áreas, que era a área do exército, a área da justiça e a parte financeira, tornar-se independente, praticamente tornar-se independente. Isto é, dar uma espécie de independência dentro da independência.
Ora bem, porquê é que isto também acontece, António? Vale a pena dizê-lo. A União Europeia também não está completamente isenta de culpas nisto. Mas É que claro, A União Europeia, durante o último ano, durante a presidência eslovena, curiosamente um antigo país da antiga Jugoslávia, decidiu, naquilo que já aqui analisámos, pôr uma espécie de, eu não diria ponto final, é um ponto e vírgula naquilo que é o alargamento aos Balcãs. Nós podemos dizer, mas com certeza se calhar é melhor fazer a maturação, como aliás foi dito na altura por vários líderes europeus, fazer a maturação do alargamento que já está antes de avançarmos para outros. Só que foi feito isso de uma maneira de tal modo evidente de que estávamos a protelar o assunto para as calendas, que a Bósnia-Herzegovina perdeu claramente a expectativa de ingressar na União Europeia. era um pouco a argamassa que mantinha aqueles 6 países em conjunto. Em conjunto, se é que se pode dizer que estão em conjunto. Porque os acordos de Dayton foram extraordinários acordos para construir uma paz, mas são péssimos acordos para construir um país, um Estado. Porque os acordos de Dayton consagram a separação étnica. Exato. Portanto, é evidente que nós podemos circular internamente dentro da Bósnia-Herzegovina, independentemente das zonas étnicas. Eu já o fiz de carro no passado. Não tem essa limitação. Mas nós percebemos, quando mudamos de uma cidade de influência sérvia e de uma influência croata, percebemos bem as diferenças entre umas e outras. Claro. E mais do que isso, e até a separação étnica em termos da residência das pessoas. Exatamente. A dificuldade de... Ora bem, este acirrar da dimensão sérvia, que é uma dimensão, e agora aqui volta à Rússia, em que está incluída um certo apoio subliminar da Rússia. A Rússia regressou também ao terreno ali, ao apoiar, como o António disse na sua história, uma dimensão eslava que ali está. Ao lado da Rússia, quem é que aparece? Para surpresa de toda a gente. A Hungria, que naturalmente em matéria de autocracia está sempre disponível para apoiar com o Sr. Orbán. E portanto, neste momento, nós assistimos, digamos, a uma tentativa de pôr em causa um acordo internacional que os Estados Unidos têm muito forte. Os Estados Unidos, a questão do Bósnia-Herzegovina e a questão da Jugoslávia é talvez o ponto mais importante daquilo que é a presença americana e o interesse americano na Europa, porque há lobbies fortíssimos dentro dos Estados Unidos que promovem esta questão permanentemente. E, portanto, vamos ter aqui um grande problema se esta deriva se der, e em particular se não houver da parte da União Europeia, digamos, nenhuma tentativa de também se mostrar relevante nesta matéria. Sim, e provavelmente também a União Europeia terá que acalmar, digamos, os parceiros europeus que têm diretamente a ver com a região. O seu embaixador já falou da Hungria, mas lembro-me também da Bulgária, onde é possível que haja alguma saudade da chamada Grande Bulgária, que chegou a ter uma parte do que é hoje a Sérvia, e, portanto, é preciso que a União Europeia seja muito equilibrada, digamos, neste dossiê, coisa que, como diz, não está a acontecer. E que nunca foi na questão jugoslava, como bem se lembra. Exatamente. A decisão alemã, no sentido de reconhecer a Croácia antes de qualquer outro país da União Europeia. Mais tarde, e depois de ter alguns conflitos com ela, a Itália favoreceu bastante a Eslovénia numa certa fase, e, portanto, digamos, dentro da Jugoslávia, os países europeus têm os seus favoritos. E, portanto, isso também isso favoreceu, por exemplo, a entrada da Croácia e a entrada da Eslovénia, atrasou agora, digamos, a possível entrada, quer da Macedónia do Norte, quer do Montenegro, para a União Europeia e da Sérvia. Sim, porque esquecemos de falar da Grécia também, não é? Sim, exatamente, quer dizer, e além disso a União Europeia também tem com os Estados Unidos alguma conflitualidade, uma parte da União Europeia, por causa do Kosovo, que é uma parte da Sérvia que se autonomizou e que não é reconhecida pela generalidade internacional. Para outros, dentro da União Europeia, haja países que reconhecem, como é o caso de Portugal, ou haja países que não reconhecem, como é o caso de Espanha. Portanto, estamos aqui num magma extremamente complexo. Esta figura de Dodic é uma figura nova, digamos, neste universo das figuras sérvias. Nós estamos desde Milosevic até Karadzic, até Mladic. Nós temos sempre figuras sérvias que fazem parte de um certo imaginário sérvio à escala europeia. E este é mais um desse panorama forte de figuras sérvias que, no fundo, constituem sempre um fator de disrupção dentro do panorama da ex-Jugoslávia. E que vamos normalmente encontrar sempre no Tribunal de Haia quando para lá são chamados, não é verdade?
quando para lá conseguem ir, porque o Tribunal de Haia Exato, não basta chamá-los. não faz julgamentos à revelia, faz sempre julgamentos presenciais, é preciso primeiro colocá-los lá. Não parece, apesar de tudo, que este Dodic tenha, digamos, responsabilidades em termos criminais que justifiquem a Haia. Exatamente. Muito bem, ficamos hoje por aqui. O programa da Arte da Guerra volta para a semana com 3 novos temas. Até lá e obrigado.